quero dar boas-vindas aos irmãos da internet que sempre estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Alguns deles, inclusive, nós tivemos ontem ministrando um culto meio improvisado ontem à noite, muito bom, muito gostoso, na cidade de Itapevi. Que Deus abençoe alguns que estão vendo pela internet também. E a gente teve um tempo gostoso lá de ministrar a palavra de Deus, e a gente vai se juntando como comunidade do reino de Deus para levar adiante o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Acharam João 13? Então nós vamos ler desde o capítulo 1. Este João é discípulo de Jesus. Esse João é daquele grupo de discípulos que a gente, quando criança, cantava assim: Pedro, Tiago e João num barquinho. É esse João aqui. Esse João, ele é também chamado de o discípulo do amor, porque as palavras dele são sempre carregadas de um sentimento de amor, apaixonado mesmo. Quando você vê os quadros pintados no Renascimento, por exemplo, e você vê aqueles quadros, a ceia do Senhor, você vai olhar um dos discípulos, ele está meio que deitado assim, com a cabeça no peito, no ombro de Jesus. Aquele é João. Aquele é o discípulo do amor que os artistas identificaram assim, a forma de representá-lo. Vamos ler então esse texto precioso no seu capítulo 13, e nós vamos ler do 1 em diante, que diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo, iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ou seja, amou-os ainda mais intensamente. Verso 2: Estava sendo servido um jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Por favor, volte os teus olhos no verso 4. Cada uma dessas frases é muito importante. Eu vou ler de novo o verso 4 e aí a gente segue. Assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Tenta fazer essa imagem na sua mesa. Na sua mesa não, na sua mente dessa mesa. Verso 5, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-o com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora, Pedro, o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: Não, Senhor, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Vou repetir. Respondeu Jesus: Se eu não lavar os teus pés, Simão, você não terá parte comigo. Verso 9. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés de todos os discípulos, Jesus tornou a vestir a sua
capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, e também me chamam Senhor, e com toda razão, pois eu o sou, mestre e Senhor. Pois bem, se eu, sendo Senhor e sendo mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor indescritível. Obrigado por Jesus Cristo, o teu Filho amado que foi nos dado antes que nós conhecêssemos a ti. Obrigado pelo Espírito Santo que ilumina a revelação da tua palavra. Obrigado pelo corpo de Cristo que aqui se reúne na primeira celebração da ceia do ano. Dá-nos compreender com coração, mente e corpo todo o significado do ato que estamos prestes a participar. Dá-nos a compreensão histórica, espiritual e universal da expiação de Jesus Cristo, desse ato de amor indizível, sobre o qual está firmado todas as doutrinas cristãs, todo o testemunho cristão, em que todas as gerações foram testemunhas e viveram esta bênção, este poder espiritual. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados, nós estamos hoje prestes a celebrar a ceia do Senhor. E eu, desde o final do ano passado, eu venho orando e pensando e refletindo a respeito disso. Como é que a nossa comunidade, a comunidade Atos, uma igreja local, no século 21, no ano de 2018, tem compreendido a ceia do Senhor? Quando cada um de vocês vem a esse culto, ceia do Senhor, e toma o pão, e toma do vinho, qual é o significado que isso tem para vocês? E eu me fiz uma pergunta: será que eu, como pastor, estou sendo cuidadoso o suficiente para lembrar essa comunidade de que este é um ato, é um símbolo de algo espiritual na história, que já passa mais de 2000 anos, e que se a igreja cristã é conhecida por uma coisa, essa coisa é o sacramento. É aquilo que os católicos, na tradição católica, chamam de Eucaristia. É aquilo que os evangélicos chamam de ceia do Senhor. Alguns chamam Santa Ceia. E ainda outros chamam de ceia memorial. Eucaristia, ceia do Senhor. Santa Ceia, ceia memorial. 4 palavras ou termos para o mesmo significado. Qual é o significado? O corpo de Cristo reunido, formado pelos salvos, pelos regenerados, pelos nascidos de novo. E quando olham para a história, e quando olham para o que Deus fez, eles reconhecem que o Deus morto na cruz, feito homem, ele é memorado ou rememorado todas as vezes que nós nos reunimos em nome dele. O pão nos dá conta de que ele deu a sua vida, o seu corpo, que experimentou toda sorte de agressão e sofrimento. O sangue nos lembra aquilo que o Novo Testamento e o Velho Testamento ensinam: sangue é vida. Dar o sangue é dar a própria vida.
É por isso que os evangélicos cristãos falam tanto em sangue. O sangue de Jesus nos purifica. Estamos querendo dizer o quê? Que uma pessoa dá um jarro de banho de sangue no outro? Não. Nós estamos falando que a vida do Cristo em nós nos purifica a nossa vida. É isso que estamos dizendo. Sangue é vida. Por isso que o profeta Ezequiel vai dizer que toda alma que pecar morrerá. O ser humano pecou. E quando ele pecou, ele entra no estado de separação de Deus. E ele precisa agora de uma nova vida infundida nele, para que ele possa de novo se colocar diante de Deus. É disso que nós estamos falando quando nós estamos participando da ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor, ela é algo que eu queria dar uma outra perspectiva hoje. A ceia do Senhor, na verdade, ela representa uma revolução. Isso mesmo, é essa palavra, ela é uma revolução. E eu pretendo em poucos minutos aqui compartilhar com você essa compreensão de como que a ceia do Senhor, a Eucaristia, o estar juntos, o compartilhar a vida, o participar do pão do vinho, é uma revolução. Veja, no mundo que nós vivemos, quando a gente fala em revolução, a gente costuma remeter a 3 tipos de poder. Se alguém quer revolucionar o mundo, a sociedade, ele precisa normalmente ter 3 coisas. A primeira delas é poder militar. Quando a gente fala em revolução, a gente começa a pensar assim: se acontece uma conflagração, uma guerra, quem tem mais força militar costuma sair vitorioso. Então força bruta é aquilo que vence. Uma segunda concepção de poder, de revolução, é conhecimento. Quem tem conhecimento faz revolução. E a gente começa a ver países na história como a Alemanha na Segunda Guerra, como o Japão pós-guerra, como Inglaterra e Estados Unidos. Países estão na dianteira do mundo e utilizaram o poder do conhecimento para isso. Ou a gente pode pensar também em tecnologia. É curioso o que está acontecendo no mundo hoje. Nós temos países fortes economicamente, forte militarmente, mas a gente tem um país que não está tão forte economicamente, mas que está dando um trabalho enorme em tecnologia, é a Rússia. Se você não sabe, você pode estar sendo viajeado por um russo e você nem se deu conta disso. Porque eles entraram no Pentágono, na Casa Branca, nos sistemas eleitorais, porque tecnologia é poder. Ter tecnologia é poder de fazer revolução. Mas vejam só, meus irmãos, essas 3 revoluções que eu citei para vocês, a primeira delas, poder militar, a segunda delas, conhecimento, e a terceira delas, tecnologia, elas fizeram subir impérios, mas esses impérios também caíram. A história tem mostrado isso. Nós que vivemos agora essa geração, a gente viu no século XX, finalzinho do século XIX para o XX, a Inglaterra despontar como o maior país do mundo. Começo do século XX, os Estados Unidos foi esse país. Agora nós estamos no século XXI, um monte de coisa acontecendo, a gente não sabe muito bem mais quem é quem. Mas veja, a história do ser humano com poder é um poder que sobe e que desce. Os impérios foram assim. Os assírios dominaram o mundo e caíram. Depois os babilônios também fizeram isso, caíram. Depois os medos e os persas também dominaram o mundo, mas desapareceram. Depois vieram os gregos e encheram o mundo de cultura e de poder, mas também os gregos hoje só é a Grécia. O Império Romano dominou a maior extensão de terra que o mundo já conheceu. Mas o que é o Império Romano hoje? Roma é apenas uma das cidades europeias e nem é a mais importante. Impérios humanos vêm e vão, tem poder, mas o poder é esvaziado. Agora, você já pensou muito bem como é que um ser humano
nascido numa cidade que nem existe no mapa, chamado Belém, crescido num vilarejo que até hoje é difícil identificar, chamado Nazaré, que cresceu como filho de um carpinteiro chamado José, e que não estava na inteligência da religião judaica como um sacerdote, mas ele era uma espécie de um rabino fora do templo. Vocês já pensaram no poder desse homem, que já faz 2000 anos, e o nome e a influência dele só cresce? Não tem poder militar, não está nas faculdades e universidades do mundo, não está nos centros de decisões econômicas, mas esse carpinteiro, cada vez mais, ele é estudado. As pessoas tentam identificar o Jesus histórico, daqui a pouco vão identificar o Cristo da fé, e muita gente está se perguntando assim: como é que em 2000 anos de história, este personagem histórico só continua crescendo? A hipótese bíblica que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus é o revolucionário, que não precisou se utilizar da força bruta, nem do poder do conhecimento humano, e nem de tecnologias que podem suscitar alguma vantagem para fazer essa revolução. Essa revolução de Jesus não é a revolução das armas. Essa revolução de Jesus não é a revolução da tecnologia e nem do poder econômico. A revolução de Jesus é a revolução de uma bacia de água com uma toalha, como nós acabamos de ler em João 13. O que é que Jesus utiliza para criar um exemplo tão potente no mundo? Para ensinar 12 homens, e esses homens revolucionarem a Palestina de 2000 anos atrás, e da Palestina foi para a Europa, e da Europa veio para a América, para a Ásia, para a Oceania, e hoje dos 7 bilhões de pessoas no mundo, pelo menos 3 bilhões confessam Jesus Cristo, se não como Senhor, pelo menos como um mestre. Como é que aconteceu essa revolução? Nós começamos a correr os nossos olhos no texto de João 13, e é impressionante a força do texto de João. Essa revolução, que eu vou chamar de a revolução da bacia e da toalha, ela vai levar a gente a uma compreensão de que essa revolução, ela só vai ser levada adiante, ou ela só começa, quando, como mestre Jesus, alguém tem a iniciativa de fazer a coisa que ninguém está fazendo. Olha o cenário, gente. Jesus está muito próximo de a cruz, ele sabe disso. Os judeus estão celebrando a festa da Páscoa. Jesus então chega na casa de alguém, está um jantar. E os discípulos de Jesus, que a gente pensaria que eram sempre pessoas de bom senso, maduros, instruídos, eles tinham acabado de estar discutindo quem era o maior no reino de Deus. E eles chegam para celebrar a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica, ela é celebrada numa primavera. Primavera em Jerusalém é um tempo quente. A cidade está muito quente. 2000 anos atrás, muita poeira. Os discípulos vinham desse ambiente, pés sujos. E eles, como judeus, nem se deram ao cuidado e entraram e sentaram à mesa com os pés sujos. E o que eles estão discutindo? Eles estão discutindo: Pedro, Tiago, João, quem tem um ministério mais relevante aqui? Será o João? Será o Pedro? Será quem? Jesus começa a ouvir aquela história na mesa, e Jesus vê um discutindo com o outro, e ninguém começou a lavar os pés. Então ele se levanta, é o texto que a gente vê aqui no verso 4, ele se levanta, e os olhares vão para ele, ele se aproxima de uma bacia d'água,
ele tira a sua capa, e esse termo não é por acaso. João está dizendo assim: aí tem um mestre, tem um rabino, tem alguém muito respeitado em conhecimento, mas agora ele está se despindo do que ele é. Ele está tirando a capa de mestre. E ele tira a capa de mestre e coloca na sua cintura uma toalha. Se a capa era símbolo de um mestre, a toalha era símbolo de um escravo. Quando os visitantes chegavam na casa de alguém há 2000 anos atrás, o escravo de menor grau era aquele escolhido para pegar uma bacia com água, para pegar uma toalha e tirar o pó do pé do visitante. Então Jesus tira a sua capa de mestre, ele assume o lugar do menor dos escravos, pega a vasilha com água, a toalha e começa a ir na direção dos discípulos. Todo mundo acha muito estranho, mas ninguém questiona. Até que chega a vez de Pedro. E Pedro é aquele Pedro que a gente conhece, né? Pedro não passa em branco nas histórias do Novo Testamento. Ele vê Jesus, limpa o pé de um, limpa todo mundo olhando um para o outro, chega em Pedro, aí Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não vai querer lavar os meus pés, né? E Jesus dá uma resposta enigmática para Pedro. E é muito interessante que Jesus não perde uma palavra sequer. Ele diz assim: Pedro, eu não só quero como eu vou. E tem uma coisa: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não vai fazer parte da minha revolução. Pedro, se eu não lavar os teus pés, e se você não entender o significado do meu ato, você vai achar que a revolução é do Império Romano com as armas. Você vai achar que é a revolução da justiça própria dos judeus. Você vai achar que sempre tem um poder que vai ser usado para a revolução. Mas o meu poder é o poder que vem do amor de uma vasilha com água e uma toalha. E Jesus diz assim: Pedro, e vocês todos, discípulos, prestem atenção. Uma verdadeira revolução começa quando alguém toma uma iniciativa. E eu acho que essa mensagem é muito própria para um começo de ano. Há coisas que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, e Deus permitiu que você e eu passássemos por situações desafiadoras. Talvez você está vivendo isso com um desafio na sua família, você está com um desafio na sua empresa, um desafio de alguém que está doente, um desafio de alguém que esfriou na fé e na comunhão, e você está junto com outras pessoas, meio absorto como estavam os discípulos, sentados numa mesa, todo mundo com o pé sujo, porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, mas ninguém se levanta da mesa para pegar uma vasilha com água e uma toalha e falar assim: olha, nós estamos com os pés sujos, é hora da gente começar a lavar os pés uns dos outros. A revolução da toalha e da vasilha com água começa com a iniciativa. Gente que é tocado pelo Espírito Santo e diz assim: não, na minha família não. Nós vamos começar um tempo de intercessão. Se depender da minha iniciativa, vai começar comigo. 2018 nós vamos orar para que Deus haja e mude a história da nossa família. Gente com iniciativa. Gente cujos filhos estão perdidos, ou num vício, ou numa liberdade suicida. E ele se levanta e fala assim: não, nós não vamos ficar sentados numa mesa discutindo o pecado de um e o pecado de outro. Nós vamos nos levantar e nós vamos agir, nós vamos interceder, nós vamos amar, nós vamos acolher, mas nós não vamos perder a nossa família para o inferno. Gente com iniciativa. Se nós queremos viver a verdadeira revolução da bacia com água e da toalha, a gente vai ter que se levantar da mesa, no meio de dores, de sofrimento, e falar assim: se depender de mim, eu vou ajudar a tirar a sujeira dos pés dos meus irmãos. Amém, gente?
Mas Jesus não para aí. Depois da iniciativa, os textos vão se desenrolando, porque Jesus simplesmente não sai da mesa para fazer esse ato. Ele faz um ritual, porque ele quer ensinar. Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Se você ler o texto de Atos 13, o verso 4, você vê que assim levantou-se da mesa, iniciativa. E depois ele tira a sua capa. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Que essa revolução do amor, que lava os pés uns dos outros, ela deve começar sempre não com um ato de vaidade, mas com um ato de humildade. Quem quer mudar as situações, quem quer se colocar diante do Senhor, quem quer ser um instrumento de Deus para a revolução no mundo, não pode mais pensar em si mesmo, não pode pensar nas suas vaidades, não pode pensar no benefício que ele vai ter se fizer uma coisa boa, não pode achar que porque dá o dízimo, ele tem que ser abençoado por Deus. Não. O modelo de Jesus Cristo de revolução é você tirar a capa. Aquilo que dá a você fama, aquilo que dá a você uma posição elevada, você abre mão disso. Você faz o bem sem olhar a quem. Você age impulsionado por esse amor, da revolução do amor. É o que Jesus faz. Ele usa a iniciativa, mas ele abre mão de qualquer conotação de poder. Gente que vai transformar o mundo, gente que vai transformar o mundo pelo amor, começa aprendendo que a verdadeira revolução do amor passa pela humildade. Amém, gente? Se você puder lembrar quem está perto de você, diga assim: você precisa ser um revolucionário. Mas não é um Che Guevara gospel, não. O reino de Deus não precisa disso. Você precisa entrar na revolução da bacia com água e da toalha e lavar os pés de quem precisa. Porque uma hora, gente, alguém vai lavar o seu. A bênção dessa revolução é essa: alguém vai lavar o seu. Mas para isso, a gente precisará abrir mão de alguns preconceitos nossos, de algumas vaidades. Sabe aquela coisa que a gente fala assim: imagina eu fazer isso? Já ouviu isso? Imagina, eu estudei tanto para fazer essa função. Pois é, gente assim nunca vai fazer a revolução, porque nunca vai tirar a capa, nunca vai se colocar como um servo, amarrar a toalha na cintura e falar assim: olha, eu sou como você, a graça que me alcançou é a mesma graça que vai te alcançar. A minha vida e os meus pés estavam tão sujos quanto os teus, eu preciso deles lavados diariamente, então eu quero lavar os teus, e você ajuda eu lavar os meus pés também, para a gente estar com os pés limpos. Iniciativa, humildade. Mas quando a gente segue no texto, nós vamos ver que o modelo de Jesus não para na iniciativa e nem para na humildade. O modelo de Jesus, ele tem a ver com o que eu diria que é uma das chaves da nossa igreja para esse ano. É o conceito bíblico amplo de obediência. Obediência. Gente, nós como cristãos, a gente começou ao longo da história a tentar achar substitutos para a obediência. Deixa eu explicar isso melhor. Como nós não somos obedientes a Deus como deveria, nós começamos a achar coisas que tentam substituir a obediência. Por exemplo, sacrifícios. É muito comum hoje no mundo evangélico, sobretudo o mundo evangélico da televisão, você ouvir uma coisa e dizer assim: venha para Jesus, Jesus é um resolvedor de problemas. O que você tem? Tem um caroço não sei aonde, Jesus tira o caroço. O que você tem? Falta de dinheiro? Jesus dá dinheiro.
O que você tem? Você tem um problema com droga na família? Jesus tira a droga da família. E depois o que eu preciso fazer? Só um sacrifício. Por exemplo, uma oferta em moeda, ou você fazer algumas coisas que nós sacerdotes mandamos você fazer. Você faz o sacrifício e está tudo certo. Mas em nenhum momento se fala em morrer para si mesmo, assumir a sua cruz, em obediência seguir o crucificado. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, Deus vai se irritando com isso. Deus, através do profeta Samuel, uma vez olha para o rei Saul, depois de Saul tentar substituir a obediência por sacrifício, e Deus chega através do profeta e diz assim: Saul, Deus rejeitou você. Mas por que Deus me rejeitou? Eu estou fazendo um monte de sacrifício. E o profeta diz: é justamente por isso. Você está tentando comprar Deus com sacrifícios, mas você nunca se deu a obedecer. Olha esse texto que nós temos lendo de João 13. Jesus termina de lavar os pés. Ele fala: Pedro, você não vai entender agora, mas depois você vai entender porque eu estou lavando os seus pés. E depois ele tira a toalha, enxuga as suas mãos, coloca a bacia no lugar de novo, os discípulos tudo olhando para ele. Ele volta a colocar a sua capa. João não deixa escapar esse detalhe. Ele assume a sua autoridade de novo de mestre e senhor, e se senta à mesa e faz a seguinte pergunta para os seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz aqui? Por que Jesus diz isso? Ele mesmo responde: eu estou estabelecendo um padrão para a revolução que vai mudar o mundo. Vocês, ele olha para os discípulos e diz assim: vocês me chamam de mestre, e eu sou. Inclusive eu estou com a minha capa de novo. Vocês me chamam de Senhor, e vocês têm razão, porque eu sou Senhor mesmo. Agora percebam, eu como mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. E agora vocês vão fazer o mesmo para levar adiante a minha revolução. E sabe por que vocês vão fazer isso? Porque o escravo não é melhor que o Senhor. O aluno não é melhor que o mestre. O enviado não é maior do que o que envia. Se eu, sendo Senhor e Rei, tirei toda a minha capa, assumi um lugar de escravo, e fui lavar os pés de vocês que estavam sujos, quanto mais vocês, que não são Senhor, que não são Deus, são os meus discípulos, agora terão que lavar os pés uns dos outros. Meus amados, quem quer fazer uma revolução do amor, com a bacia de água e a toalha do escravo, começa por ter uma iniciativa. A minha oração é que, aonde Deus colocar você nesse ano, em que mesa você estiver sentado, a hora que você perceber que tem um monte de gente com pé sujo, inclusive você, mas ninguém está tomando iniciativa, você vai se levantar da mesa e vai dizer assim: eu vou tomar a bacia com água, eu vou tomar a toalha do escravo, e se depender de mim, ninguém vai ficar com o pé sujo aqui nesse lugar. Amém, gente? Para isso você vai ter que abrir mão. Mas pastor, quem pecou contra mim foi a outra pessoa. Eu tenho que perdoar, ela nem veio pedir perdão para mim. Pois é, tira a sua capa de vaidade, de autoridade, e vai e limpa os pés daquele que está com o pé sujo. Porque se você fizer isso, você ganhou a ele e a você mesmo. Você imitou o maior de todos os mestres e começou a maior de todas as revoluções. Amém, gente? Eu estou pensando em 2018 sobre essa revolução do amor, essa revolução que começa por a gente obedecer a Jesus. Jesus disse assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo e vos será feito. Esse texto foi pedido algum sacrifício? Foi pedido para você subir uma escada de joelhos de 100 degraus? Foi pedido isso? Foi pedido para você fazer 12 dias não sei do que, com 12 dias de outra coisa? Foi pedido isso? O que foi pedido aqui, gente? Só uma coisa: obedecer ao Mestre e Senhor Jesus Cristo. Sabe por que nós estamos nos reunindo diante da mesa do Senhor? Porque a Bíblia diz que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Não, pastor, esse ano eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou fazer alguns esforços para eu andar no caminho de Deus, eu vou servir na igreja, vou sacrificar o meu trabalho, vou sacrificar a minha família. Não para com esse negócio. Apenas obedeça a Jesus Cristo. Comece obedecendo. Comece, por exemplo, participando da ceia do Senhor. Já pensou? A gente olhar e falar assim: Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou ser obediente à sua palavra. Eu vou abrir mão de outras coisas. Eu vou priorizar a comunhão do corpo de Cristo. E com a ajuda do Espírito de Deus, eu vou participar de todas as celebrações da ceia do Senhor nesse ano. Isso é obediência. Isso é obediência. Você pode começar com as suas finanças. Senhor, eu vou fazer um sacrifício. Não, sacrifício não. Obedeça. E o que é obediência? A obediência é lembrar que o seu dinheiro não é seu, é de Deus. E se o dinheiro é de Deus, precisa ser usado na causa de Deus. Obedeça a isso, e as palavras de Deus estarão em você. E a palavra diz assim: se a minha palavra estiver em você, você pode pedir tudo, que vos será dado. Amém, gente? Talvez o grande desafio para nós hoje é firmar um compromisso de obediência ao Senhor. Senhor, ao começar o meu dia, esse dia vai começar com uma oração. Isso é obediência. Senhor, a partir de janeiro de 2018, eu vou servir com os meus dons na igreja. Eu nem sei o que é ainda, mas eu vou procurar os pastores, as lideranças, e dizer assim: olha, eu quero estar nessa revolução do amor. Eu quero pegar uma bacia com água. Eu quero colocar uma toalha na minha cintura e ajudar a limpar os pés das pessoas que precisam. Essa é a revolução que Deus está esperando de você. Essa é a obediência que Deus está esperando de você. E o texto final de João 13, e aqui eu termino a minha mensagem, diz assim: se vocês fizerem isso, vocês terão uma vida bem-aventurada. Obediência com promessa de sucesso. Obediência com promessa de ter o Espírito de Deus junto com a gente. Obediência com a promessa de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estará com a gente para a gente fazer a revolução que este mundo precisa, a revolução do amor. Amém, gente? Você poderia orar comigo? Se Deus está falando no seu coração, se a palavra do Senhor está falando nesse primeiro culto de ceia, se você se sente tocado no seu coração pela palavra que Deus está iluminando dentro de você, e se você puder orar comigo, eu queria que você fechasse os teus olhos agora. E se você puder, como um sinal de iniciativa, levanta a sua mão direita assim comigo. Talvez esse ato que você está fazendo agora seja um ato de iniciativa. Você está levantando daquela mesa que Jesus levantou. E agora o seu coração vai se tornando mais contrito. E você vai orando aí, falando com Deus e dizendo: Senhor, que as capas de vaidades todas que possam estar em mim, que eu possa tirar para lavar o pé de alguém. Se alguém me feriu, eu não vou ficar esperando não. Eu vou lá e vou reconciliar. Porque o meu pé pode estar sujo também e eu preciso dele lavado. Talvez Deus esteja falando no teu coração hoje. E dizendo assim: quais são as áreas da sua vida que você precisa firmar um compromisso de obediência? O seu tempo em 2018 vai ser um tempo de obediência a Jesus Cristo. Os seus dons, você
vai querer usar como se fosse teus, ou você vai colocar ao pé da cruz e falar assim: Senhor, qual é a minha bacia com água? Com o que eu vou servir no reino de Deus para essa revolução do amor?